Bom dia, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquei tentado aí lá para as crianças, hein? Vi que esvaziou o negócio a hora que a criançada foi, né? Aí eles me disseram, vai lá pregar para as crianças. E eu fui tentado a pensar, e com certeza, será que vai ser mais frutífero? O que vocês me dizem nessa manhã? Quem tem o coração mais aberto? Será que somos nós ou somos eles? O que você me diz nessa manhã? É melhor não ir por esse lado, né? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E como o Diogo já disse, nós vamos continuar falando um pouco a respeito daquilo que nós começamos no domingo passado. Quero ler com vocês aqui, né, a outra mensagem nós arrancamos diretamente do versículo 22, mas essa nós vamos começar a partir do versículo 1, tá? Nós vamos ler do 1 ao 11, mas a nossa ênfase vai estar nos versículos 4 e 5, ok? Todos encontraram? Importante que você encontre aí, né, seja no seu celular, no seu tablet, na sua Bíblia impressa, mas eu gostaria que você me acompanhasse aí nessa leitura, ok? João capítulo 10, versículo 1, a palavra do Senhor, ela diz assim: em verdade vos digo, que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Agora olha só que interessante. De modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam, né? Que novidade, né? Mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, tá? E aí parece que ele vai afirmar algo, falando de algo diferente, e aí parece que vira uma salada, mas nós já vamos entender por que ele vai enfatizar de outra maneira aquilo que ele já disse nos primeiros 5 versículos, ok? Ele afirmou de novo, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim, eles são ladrões e salteadores. Olha só, olha a ênfase que Jesus traz, né? Então o Jesus que muitas vezes é pintado aí pela galerinha do Woodstock como aquele Jesusão paz e amor, está dizendo que todos aqueles que vieram antes dele são ladrões e são salteadores, mas as ovelhas, elas não lhe deram ouvido. Versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Então ele está dizendo que não há possibilidade do homem encontrar salvação em outro lugar, em outro caminho, em outra religião, em outra ideia, em outra perspectiva, em outra filosofia. Ele é o único pelo qual o homem pode ser salvo. Não há outro nome, seja no céu, seja na terra, seja embaixo da terra, através do qual os homens possam alcançar salvação. É isso que Jesus está dizendo com todas as letras. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão, o mercenário, ele vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Senhor, uma vez mais nós queremos rogar a sua graça nesse lugar. Uma vez mais nós pedimos que o teu Espírito Santo nos ministre e nos direcione aqui nessa manhã. Nós concordamos com todas as orações que foram feitas, mas uma vez mais nós precisamos pedir a sua ajuda. Espírito Santo de Deus, ministra o seu povo. Que a voz de Jesus,
que a poderosa voz do Senhor possa ser ouvida por cada um que está nesse lugar, Senhor. Por cada um que nos ouve, Deus, por meio dessa transmissão. Que em nome de Jesus o Senhor fale, ministre, dirija e conduza o seu povo por meio da sua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos. Nós queremos dizer a Ti, Espírito Santo, que nós confiamos em Ti, na sua ministração, no seu poder, na sua manifestação nesse lugar. E nós oramos em nome de Jesus. Quando nós olhamos esse texto de João 10, principalmente essas duas partes que nós lemos aqui, é interessante saber algo que vai trazer sentido aqui para o nosso entendimento. Nesse tempo, existiam pelo menos dois tipos de aprisco. Um tipo de aprisco era utilizado pelos pastores no inverno, e o outro tipo de aprisco era utilizado pelos pastores no verão. No inverno, as ovelhas, elas tinham que voltar aos seus respectivos povoados ou aldeias. Em seus povoados existia um aprisco que era para uso comum, um aprisco comunitário. Como eles eram todos de um mesmo lugar, de um mesmo vilarejo, de uma mesma aldeia, eles eram conhecidos, eles eram familiarizados entre si. Quando o pastor chegava e colocava as suas ovelhas, essas ovelhas se misturavam com as ovelhas de outro pastor. E quando o pastor ia buscar as suas ovelhas, pelo fato deles serem conhecidos, o porteiro, o que era responsável pelo aprisco, automaticamente vendo o pastor, deixava com que ele pudesse entrar. O pastor então chamava as suas ovelhas, reunia o seu rebanho, as conduzia para fora e então ia levá-las para poder pastar e assim sucessivamente. Então o pastor genuíno, ele usaria a porta porque ele conhece quem é o porteiro e automaticamente o porteiro lhe daria permissão para entrar e reunir o seu rebanho. Essa é a forma com que o pastor legítimo trabalha. Ele entra pelo lugar certo, da forma certa, ele não manipula, ele não pula muro, ele não entra pela janela, ele entra na vida das pessoas da forma correta. Já o ladrão, já aquele que quer se beneficiar, roubando o rebanho, ele deveria pular o muro, agarrar a ovelha à força, e de alguma forma manipular a sua saída. Esse era um tipo de aprisco. O outro tipo de aprisco, que também é apresentado aqui, principalmente na segunda parte do versículo 7 em adiante, ele era um aprisco utilizado quando o rebanho não voltava para o seu devido lugar. Esses eram apriscos improvisados, meio que no meio do nada. E esses apriscos, eles eram construídos de pedra, eles utilizavam espinhos e outros materiais para fortalecer, para fortificar ainda mais esses apriscos. E para esse aprisco havia apenas uma pequena abertura, que era chamada de porta. O pastor era aquele que dormia na porta, naquela única abertura, para proteger o seu rebanho da entrada de animais ferozes e também para impedir que as ovelhas pudessem passar pela porta e sair para fora. Jesus, ele diz para nós que ele é a porta, e ele está dizendo isso porque literalmente cada pastor que se assentava naquele lugar, ele se transformava na porta. E sendo a porta, era ele que permitia ou não a entrada ou a saída. Tudo o que entrava ou que saía deveria passar por esse pastor. Jesus, ele está se posicionando e ele está dizendo que ele é esse tipo de pastor. Eu não sei se para você já vai fazendo sentido, principalmente as outras coisas que nós falamos no domingo passado. Nada e nem ninguém pode arrebatar as ovelhas das minhas mãos. Por quê? Porque eu estou na porta do aprisco me certificando de que ninguém sai, mas também me certificando de que nada que possa causar perigo entre. Jesus é esse pastor. E ele tem para nós, ele tem para mim, ele tem para a sua igreja uma promessa bem peculiar. Ele diz que nós entraríamos por ele.
Ele diz que nele nós encontraríamos tudo aquilo que nós precisamos para as nossas almas. Ele diz que se alguém entrar por mim será salvo. Ele entrará, ele sairá e ele encontrará pastagem. Ele traz para nós essa promessa dizendo e afirmando que tudo aquilo que nós precisamos para as nossas almas, nós encontramos em nosso Supremo Pastor, que é Jesus. Ele está nos ensinando que não importam quais sejam as circunstâncias, que não importa onde nós estamos, que não importa quais são os perigos que nos rodeiam, em Cristo, em nosso Senhor Jesus, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. E nada, e nem ninguém pode nos tirar das suas mãos. Na mensagem passada nós vimos claramente que o compromisso de Cristo, que essas coisas que eu disse para vocês, está destinada àqueles que são seus. Nós vimos que o compromisso pessoal, que Cristo tem o compromisso pessoal com cada uma dessas ovelhas. E diante dessa realidade, diante de tantas promessas, diante de tanto amor, cuidado, carinho, proteção, direção, provisão, limites, diante de tantas promessas preciosas que surgem desse compromisso de Jesus com as suas ovelhas, nos cabe aqui nessa manhã uma pergunta: quais são as ovelhas com as quais Jesus se comprometeu? Porque é uma oferta grande demais. Existe muita coisa em jogo. Jesus está prometendo coisas fantásticas, maravilhosas, que você não encontra em nenhum outro lugar. Mas agora nós precisamos fazer a pergunta que vale aqui $1 milhão. Quem são as ovelhas com as quais Jesus se comprometeu? Ou melhor falando, quais são as características daqueles que pertencem a Jesus? Quais são as marcas daqueles que por Jesus foram comprados e que agora são chamados de ovelhas do seu pasto? Irmãos, nessa manhã nós precisamos sair daqui com uma convicção. Nós precisamos entender quem são os detentores dessas preciosas promessas. A quem Jesus está dizendo todas as coisas que ele disse. E o precioso é que em João 10 nós encontramos a resposta da nossa pergunta. Em João 10 nós podemos saber quem são as ovelhas, porque o próprio texto de João 10 traz para nós quais são as características das ovelhas que pertencem a Jesus. João capítulo 10 não apenas fala do compromisso que Cristo tem com cada um de nós, mas também nos desafia a termos um compromisso na mesma medida, tamanho e intensidade. Nós vamos ver que nós somos extremamente desafiados quando nós entendemos que Ele está nos chamando pelo nome. E se nós não entendermos a profundidade desse desafio, talvez nós passemos a vida inteira sentados num banco de uma igreja evangélica e nada aconteça nas nossas vidas. Vamos olhar para os versículos de 3 a 5, e eu não estou bravo não, tá? Pode ficar tranquilo, é que eu sou assim. Vamos olhar para os versículos de 3 a 5 e vamos encontrar as marcas das verdadeiras ovelhas de Jesus. Os versículos 3 a 5 nós podemos ver o que está presente em cada uma dessas ovelhas que pertence a Jesus. Do versículo 3 ao 5 eu consigo reconhecer aqui, ressaltar pelo menos 5 características que pertencem às ovelhas de Jesus. Veja só o que diz o versículo 3. Diz que para esse o porteiro abre. Primeira característica: as ovelhas ouvem a sua voz. O que significa isso? Que elas recebem vida ao serem chamadas graciosamente por Jesus e podem então corresponder ao chamado de Deus. Segunda característica: Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Elas são chamadas pelo nome. O que significa isso? Elas desenvolvem uma identidade em Cristo.
pois elas descobrem por meio desse chamado que elas têm uma vida oculta em Cristo Jesus. Terceira característica, ele as conduz para fora. Essas ovelhas são levadas, guiadas, conduzidas. O que elas fazem já não é mais viver de acordo ao que elas querem, porque há um que as toma pela mão e as direciona no caminho em que elas devem seguir. Quarta característica, versículo 4 diz: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante dela. Quarta característica, e elas o seguem. Essas ovelhas, elas seguem a Jesus. Elas olham para quem Jesus é, pois Jesus vai à frente do rebanho. E o maior desejo dessas ovelhas é poder imitá-lo. E aqui há algo interessante, porque existe uma diferença entre serem conduzidas por Jesus e entre seguir a Jesus. Primeiro, as ovelhas são conduzidas e em consequência disso elas seguem a Jesus. Isso fala da dinâmica do relacionamento que há entre ovelha e pastor. Em muitos momentos da nossa trajetória e jornada, nós vamos ter que ser literalmente levados, conduzidos pelo bom pastor. Mas em outros momentos, nós teremos que nos posicionar e corresponder àquele que está nos chamando. E quinta característica, de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque elas não conhecem a voz do estranho. O compromisso delas é tão forte com Cristo, que de modo nenhum, de maneira nenhuma, de nenhum jeito, nenhuma forma, elas deixarão a Cristo para irem em pós de outros. Então nós temos 5 características que são bem gostosas de trabalhar, não é verdade? E aí eu quero discorrer com você aqui cada uma delas. A primeira, as ovelhas ouvem a voz de Jesus. Se eu sou uma ovelha de Jesus, eu escuto a voz de Jesus. E o que significa isso? Existem várias dimensões dentro disso e eu quero trabalhar pelo menos em algumas aqui. Quando o texto diz que nós ouvimos a voz de Jesus, significa que escutamos a sua mensagem. Significa que ouvimos aquilo que Jesus tem a nos dizer e não endurecemos o nosso coração. Pelo contrário, nós ouvimos a sua voz e estamos dispostos a obedecer tudo aquilo que Ele está nos dizendo. Nós ouvimos a sua voz e não queremos mais viver de acordo ao que achamos, ao que pensamos, ao que aprendemos em nossas experiências, tradições. Mas agora o nosso grande desejo, o nosso verdadeiro anelo é viver de acordo com aquilo que fala, ensina e diz o próprio Jesus. As ovelhas de Jesus, elas ouvem a sua voz, elas escutam a sua poderosa voz, elas ouvem essa voz que as chama, elas ouvem essa voz que as desperta. Elas ouvem essa voz que traz sentido à sua existência, à sua vida. Elas são, primeiramente, quando essa voz explode em nossos ouvidos, o que acontece primeiramente é que elas são despertadas por esse chamado gracioso. E esse chamado gracioso de Jesus, que todos nós um dia ouvimos, ele pode ser exemplificado por aquilo que nós vemos acontecer na ressurreição de Lázaro. Quando Jesus vai ressuscitar a Lázaro, ele se posiciona em frente à sua tumba e ele libera uma palavra. Ele chama a Lázaro da morte para a vida. Ele diz: Lázaro, vem para fora. E quando a voz de Jesus é ouvida, a vida é devolvida àquele que estava morto. E a mesma coisa acontece comigo, a mesma coisa acontece com você, a mesma coisa acontece com cada um que foi alcançado pela graça em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos espiritualmente mortos, separados de Deus, distantes do nosso Criador, mas graciosamente Ele nos chama. Os nossos ouvidos se abriram para que pudéssemos ouvir a sua voz nos chamando da morte para a vida. Meu Deus, que coisa gloriosa!
Efésios capítulo 2 descreve o que aconteceu comigo. Diz que Ele me deu vida, enquanto eu estava morto em meus delitos e pecados. Diz que Ele me alcançou, quando ninguém queria me alcançar. Diz que Ele me amou, quando ninguém queria me amar. Eu estava morto, e Ele me chamou para a vida. E não há coisa mais preciosa, mais gloriosa do que isso, porque Deus, versículo 4 do capítulo 2 de Efésios, porque Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos, e juntamente com Cristo nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não há coisa mais gloriosa, mais preciosa, mais maravilhosa do que essa, do que alguém que estando morto, quando ouve a Cristo, receber vida. Nada mais importa diante disso, irmãos. Nós estávamos mortos, mas o Deus que é rico em misericórdia, Ele nos chamou para a vida. E não é para qualquer vida. Ele nos chamou para uma vida com Cristo. Ele nos chamou de uma vida que provém da ressurreição de Jesus. Ele nos chamou para uma vida que jamais se acaba ou se termina. Ele nos chamou para uma vida que nos leva a viver de uma outra perspectiva, que nos leva e nos posiciona em um outro lugar, que traz para nós condições suficientes para que vivamos em uma outra realidade. Nós escutamos a sua voz e fomos chamados para uma vida que mostra de verdade, verdadeiramente quem nós somos. Vida que é dada por Deus e que apresenta para nós o seu desejo, que mostra para nós quais são os seus planos, que revela para nós o seu propósito. Não sei se você entendeu, mas não é uma vida religiosa. Antes eu era isso, agora eu sou aquilo. Antes eu fazia isso, agora faço aquilo. Essa não é a questão. A questão é que estávamos mortos e o pecado tinha nos afastado de tudo aquilo que um dia Deus tinha preparado e planejado para nós. Mas quando recebemos vida e voltamos a poder nos relacionar com Deus, começamos a entender e a saber que fomos feitos para um plano, para um propósito, que fomos feitos por amor de Deus para viver algo que Ele tem preparado para nós. Irmãos, isso transcende tudo, está além de tudo. E quanto mais eu entendo isso, melhor a minha vida vai ser. Nós escutamos essa voz preciosa chamando o nosso nome e mostrando para nós que Ele tem um desejo para nós, que Ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável, que Ele quer desenvolver e desempenhar em nossas vidas. As palavras de Paulo em Colossenses 3:1 diz que se nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, trocando por miúdos, se nós ouvimos a voz de Deus nos chamando da morte para a vida, o nosso posicionamento agora precisa ser outro, e nós precisamos buscar as coisas lá do alto. A Escritura diz que se ressuscitamos com Cristo, se ouvimos essa voz, se passamos da morte para a vida, o que precisamos fazer é buscar as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O que precisamos fazer é pensar nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra, porque nós já morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. 2 Coríntios 5 diz que agora que nós estamos em Cristo, nós já não conhecemos mais a ninguém segundo a carne.
Paulo está dizendo que já não importam mais as coisas que aconteceram, as coisas que passaram. Você não é refém do seu passado, você não é produto do meio, você é alguém que foi chamado para desfrutar uma vida única e exclusiva, que foi preparada para você por Deus, desde antes da fundação do mundo. É isso que o texto está dizendo, que em Cristo são feitas novas todas as coisas. Se posicione nessa verdade, que em Cristo Jesus estão sendo feitas novas todas as coisas, que agora que você ressuscitou com Cristo, você precisa desejar, buscar, anelar, encontrar essa vida que está oculta com Ele. Esse é o ponto, irmãos. Se nós não entendermos isso, não vai ter sentido, vai ser só mais uma religião vazia. Serão apenas mais ritos, mais uma filosofia, mais uma doutrina, mais um livro para ler, mais uma reunião para fazer. Mas agora, se nós entendemos todo o plano, todo o propósito, todo o desejo de Deus que envolve as nossas vidas, tudo toma sentido. Tudo é diferente. E a partir daqui nós entendemos o porquê essas ovelhas são graciosamente chamadas pelo seu nome. Essas ovelhas não são chamadas de qualquer forma, não são chamadas de qualquer maneira. Essas ovelhas são graciosamente chamadas por Deus pelo seu nome. Nós temos que entender que o chamado gracioso de Deus nos traz vida, e nessa nova vida em Cristo Jesus, que é o supremo pastor, essa nova vida, ela demanda de nós o desenvolvimento de uma nova identidade, uma identidade que está fundamentada no próprio Cristo, uma identidade que provém dessa vida que está oculta nele, e que agora é nosso dever descobri-la. As ovelhas ouvem a voz de Jesus, são chamadas pelo seu nome, porque esse chamado, irmãos, não é um chamado aleatório. O chamado, entenda uma coisa, que o chamado de Deus é pelas suas ovelhas, e Ele conhece o nome de cada uma delas. Esse chamado não é um chamado aleatório. Eu não sei quem é ou quem não é, a única coisa que eu posso fazer é chamar todo mundo. Mas eu sei que o Senhor sabe quem são, e Ele as conhece pelo seu nome. Esse chamado, ele não é aleatório, esse chamado é um chamado específico, porque o Senhor conhece a cada uma das suas ovelhas. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que o Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Conseguimos entender a força disso? O Senhor me chamou desde antes da fundação do mundo. Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes do ventre, nós fomos conhecidos por Deus. Antes de entrar na madre, antes de sair da madre, nós fomos consagrados por Ele, e Ele tinha para nós um plano, um propósito eterno. 2 Timóteo 2,19 diz que o firme fundamento de Deus permanece, tendo esse selo. E qual é o selo? O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Eu não sei você, mas eu fico extremamente grato em poder estar nesse lugar. Não é aqui com o microfone na mão gritando para vocês. Mas é extremamente grato em estar num lugar que se chama Cristo. Extremamente grato por ter sido chamado graciosamente por Deus para viver uma vida que Ele preparou para mim desde antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso. Isso é precioso demais. Aqueles que são chamados e recebem vida, eles são conduzidos a desenvolver uma nova identidade em Cristo. Eles começam então a descobrir que há uma vida oculta em Cristo Jesus.
Eles começam a descobrir que precisam andar de forma digna da vocação que eles receberam. Eles começam a entender que Deus, o Pai, tem reservado para eles um futuro e uma esperança. Eles começam a entender que eles não são mera obra do acaso, que eles não são algum tipo de acidente, que eles são fruto, resultado do próprio amor de Deus. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei como foi a sua infância, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que o Deus que te chamou, te conhece desde antes da fundação do mundo. Que o Deus que te chamou antes de que você pudesse ser formado no ventre da sua mãe, antes de que você nascesse, Ele já tinha parado para pensar em você. Ele já tinha parado para dedicar tempo a você. Quando nós entendemos isso, a nossa vida muda. Quando nós entendemos isso, tudo cobra sentido. Quando nós entendemos isso, muitos dos nossos melindres, medos, problemas, dificuldades, eles caem por terra. Eu não sou contra a terapia ou nada disso. Mas eu entendo uma coisa. Os homens, eles podem chegar apenas até a um lugar. E a partir dali eles não passam. Mas o Deus que te criou, é um Deus que te conhece antes de tudo. Não importa o que aconteceu na sua vida, não importa qual é o seu passado, não importa quais são as coisas que te machucaram, te magoaram e talvez fazem de você ser uma pessoa dura, difícil, ressentida. Em Cristo essas coisas passam. Porque em Cristo nós começamos a reconhecer quem verdadeiramente nós somos. Porque em Cristo nós somos reafirmados. Porque em Cristo nós descobrimos a vida que Ele tem preparado para cada um de nós. E não existe melhor coisa do que essa. Não existe melhor coisa do que essa, do que conhecer aquilo que Deus tem preparado para mim. E quem fala isso para você é uma pessoa extremamente problemática. Mas que em Cristo encontrou solução para os seus problemas. Isso é extremamente precioso, irmãos. Extremamente precioso. Extremamente precioso. E a minha oração é que nesse dia, você que ainda não escutou essa preciosa voz chamando o seu nome, você que ainda não entendeu quão específico é Deus quando Ele quer tratar com você, você que ainda não entendeu quão específico é o Senhor quando Ele quer falar com você, você que ainda não entendeu que Ele é uma pessoa extremamente cirúrgica quando Ele quer tratar com uma pessoa, que nessa manhã você possa escutar a preciosa voz de Jesus chamando o seu nome, que nessa manhã você possa escutar o Espírito Santo falando ao seu coração por meio dessa palavra, e que ao ouvir a sua voz, você não tenha medo, que ao ouvir a sua voz, você não queira se refugiar em sua justiça própria, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não! Ouça a voz de Jesus te chamando pelo nome, te convidando a viver uma vida diferente. Ouça o Espírito Santo. Não tenha medo. Não tenha medo. Se entregue. Não tenha mais muletas, amparos. Se solte. Chega. Irmãos, ou isso aqui é verdade, ou isso aqui é mentira. Não existe meio termo. E Ele tem tantas promessas para nós. E como eu disse na reunião passada, se você se sente, na passada não, em uma outra, sei lá quando, se você se sente longe de Deus, se você sente que Ele é insuficiente para auxiliá-lo em meio dos seus dilemas da vida, adivinhe quem se moveu, adivinhe quem se distanciou, adivinhe quem deixou de crer,
Adivinhe quem deixou de acreditar. Adivinhe quem decidiu barganhar. Adivinhe quem começou a ouvir a voz dos estranhos. Adivinhe quem se apartou dele. Adivinhe quem deixou a simplicidade que há em Cristo Jesus. E quando eu ouço essa voz, quando você ouvir essa voz, que a gente não queira se refugiar na nossa justiça própria, que a gente não queira se esconder da presença do Senhor, porque Cristo, com a sua graça, com seu amor, com seu favor, Ele quer nos cobrir. Não tenha medo, igreja, creia. Não se esconda, igreja, se entregue, coloque a sua vida literalmente nas mãos do Senhor e você não irá se arrepender. Ao ouvir a sua voz, nós recebemos vida. O que significa? Que nós somos posicionados em um novo lugar. Significa que nós ganhamos uma nova identidade. Significa que nós somos chamados pelo nome. E quando nós juntamos todas essas coisas, nós precisamos entender que isso demanda de nós um novo comportamento. Que isso demanda de nós uma nova atitude. E essa atitude só pode surgir em mim se eu me deixar conduzir pelo bom pastor. Veja que é uma sequência de coisas e de fatos. Nós ouvimos sua voz, nos chamando pelo nome. Ele nos reúne e nos conduz para fora. Ele é quem nos tira das nossas realidades. Ele é quem nos tira dos lugares aonde nós estamos. Ele é quem se posiciona em frente à tumba, ao sepulcro e diz: vem para fora. Ele é aquele que faz. Só que se eu não quero me deixar ser conduzido pelo bom pastor, aí vai ter problema, aí vai ter BO, aí vai ser complicado. Porque é a partir desse chamado gracioso que nós recebemos vida, identidade, propósito. E é a partir daí que nós começamos a ser conduzidos pela palavra, pelos ensinos, pelos princípios que compõem a mensagem de Jesus. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois desse chamado que é extremamente específico, as ovelhas então começam a ser conduzidas por Jesus. Ele nos instrui, Ele nos guia, Ele nos ensina, Ele nos mostra, Ele aponta, Ele mostra para nós qual é o caminho que nós precisamos seguir. O Salmo 32 é um salmo precioso e mostra para nós qual é o processo que qualquer pecador arrependido precisa passar. Ele mostra para nós o processo daqueles que ouviram a voz de Deus chamando o seu nome. Ele mostra o processo daqueles que receberam vida em meio à morte. E o legal é que o próprio Deus se encarrega de nos instruir em meio a esse caminho. O próprio Deus é quem se responsabiliza de nos guiar em meio a todo esse processo. O Salmo 32, 8 diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sobre as minhas vistas eu te darei conselho. O Senhor é aquele quem nos instrui, quem nos ensina. O Senhor é aquele que traz para nós conselhos, mas nós temos que entender uma coisa: nós não podemos ser duros de coração, nós não podemos barganhar na presença do Senhor, nós não podemos resistir àquilo que Ele quer realizar em nossas vidas. Nós precisamos ser aqueles que se inclinam para as coisas do Senhor. Olha o que diz o versículo 9, e tranquilo, ninguém está xingando você, nós só vamos ler um versículo, tá bom? Olha o que diz o versículo: não seja como o cavalo, ou a mula, né? Porque tem para homem e mulher. Não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento. Sem entendimento.
quando eu não cultivo entendimento, quando eu não entendo essas coisas, quando eu não estou disposto a esquadrinhar as Escrituras e a entender aquilo que Deus quer realizar em minha vida, irmãos, vai ser difícil caminhar com Ele. É difícil caminhar com Ele. É difícil, é difícil. Elias um dia, diante de Israel, teve que desafiá-los. Ele pergunta e diz: até quando vocês vão viver divididos entre esses dois pensamentos? Se Baal é Deus, se os teus planos são melhores, se sua vida é uma bênção e está tudo certo, continue, vá. Mas se você quer aquilo que o Senhor tem, você vai ter que estar disposto a abandonar algo, a sacrificar algo. Não existe outra forma, outra maneira. O Senhor está nos preparando, irmãos, para as coisas que vão acontecer nos tempos do fim. O Senhor está levantando uma igreja que vai aguentar escárnio, sofrimento, perseguição, tudo por causa e por amor ao Evangelho, ao Senhor Jesus. Por isso que se nós não entendemos essas coisas, diante de algumas realidades, nós vamos barganhar. Diante de algumas realidades, nós vamos titubear. Nós vamos escolher mal e nós vamos seguir o estranho. Não sejam como o cavalo ou a mula, sem entendimento, que não querem entender, que não querem compreender. Não seja assim. Não posso ser assim. Porque senão com freios e cabrestos nós seremos dominados, porque de outra maneira nós não obedecemos. E é tão gostoso o caminho do Senhor, porque Ele vai fazendo as coisas de forma tão preciosa. Nesse caminho, onde nós somos conduzidos pelo próprio bom pastor, nós nos deparamos com os conselhos de Deus, nós nos deparamos com a própria verdade de Deus. E se nós lemos João 8, 31 e 32, nós vamos ver que a verdade de Deus trabalha em nós. Nós vamos ver que a verdade de Deus nos liberta. Nós vamos ver que a verdade de Deus nos faz livres. E essa verdade que Deus tem para nós, ela amplia ainda mais o conceito da vida que Deus tem preparado para cada um de nós desde antes da fundação do mundo. Essa verdade amplia o nosso conceito de vida e faz com que nós experimentemos uma vida com abundância. Não é uma vida religiosa, não é uma vida fundamentada em meus méritos, mas uma vida que desfruta de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Não é à toa que Jesus, em João 14,6, é chamado de o caminho, a verdade e a própria vida. Muitas vezes nós pensamos que esse é um versículo bonito para colar no para-choque do caminhão, né? Só que esse não é um versículo bonito, mas é um trecho que revela para nós o processo de Deus para as nossas vidas. Uma vez que nós somos chamados pelo nome, nós somos introduzidos no caminho. Uma vez que nós estamos no caminho, começamos a receber a instrução que vem do alto, conhecer a própria verdade de Deus. Uma vez que essa verdade faz seu trabalho em nossas vidas, nós nos encontramos livres e estamos prontos para desfrutar a zoe de Deus, a vida que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu não sei você, mas muitas vezes eu percebo que a igreja evangélica é tipo o Bartimeu, o cego que ainda está à beira do caminho. Não sei se você concorda comigo, mas sou tão otimista em algumas áreas da vida, mas tão pessimista em outras. Onde nós estamos? Aonde você está? Essa é uma pergunta para a sua reflexão, pessoal. Em qual parte? À beira do caminho, dando os primeiros passos no caminho,
recebendo a verdade, sendo confrontado, mudando padrões, circunstâncias, realidades, ou literalmente vivendo a vida que Deus tem preparado para mim? Porque nós gostamos muito dos exemplos, nós falamos de Davi, nós falamos de José, nós falamos de tantos homens de Deus, mas eu quero que você entenda uma coisa. Esses homens passaram por processos, foram introduzidos num caminho, receberam a instrução de Deus, mas num momento determinado em suas vidas, eles estiveram nos lugares onde Deus quis que eles estivessem e eles viveram a vida que Deus planejou para eles. Demorou para Davi ser rei sobre todo Israel, mas quando ele chegou nesse lugar, quando ele alcançou o plano e estava vivendo a vontade de Deus, ele teve estabilidade nisso e viveu como rei de todo Israel por 40 anos. A mesma coisa acontece com José, a mesma coisa acontece com Jacó, a mesma coisa acontece com Abraão. A grande questão é que muitas vezes, por estarmos duros em meio aos nossos processos, por não respeitarmos os princípios que propõem para nós a verdade de Deus, nós somos homens e mulheres que nunca entraram na dinâmica do propósito, nunca encontraram estabilidade em Deus. Trocam de ideia, opinião, igual eles trocam a roupa íntima deles. Espero que seja todo dia. Não sei se você está me entendendo, mas Deus quer que a gente passe por esse caminho, respeitando esses princípios, para que possamos experimentar o que Ele tem preparado para nós. Uma vida oculta em Cristo Jesus. Não é uma vida perfeita. Não é uma vida perfeita. Não é a vida dos seus sonhos. É a vida que Deus preparou para você. As ovelhas, elas caminham. Dá um sorriso aí para mim, pelo menos. Tira a máscara assim, dá um sorrisinho, isso. Eu estou me sentindo já um pouco... Eu preciso que você participe comigo aqui. Eu já falei que eu não estou bravo, né? Estou muito feliz. A gente tem que tirar aquele estereotipo do profeta, né? Que é um cara carrancudo e triste e melancólico. Não, nós somos felizes com o Senhor. Felizes com o Senhor. Felizes com o Senhor. Felizes com Ele. As ovelhas, elas caminham de acordo ao que Jesus diz. Elas são graciosamente conduzidas por Ele. Jesus as toma pelas mãos e as leva. Mas em contrapartida, as ovelhas precisam dar uma resposta a Jesus. E qual é a resposta que eu vou dar a Jesus? O segundo nível desse chamado é aquele chamado que Jesus fez para os apóstolos. Qual foi o chamado aos apóstolos? Tem uma música que exemplifica bem esse chamado. Larga tudo e vem comigo. Se lembra? Vão encarar o perigo. Jesus se apresenta a Pedro e diz: larga tudo e me segue. Você achou que era uma música gospel, né? Larga tudo e vem comigo. Segue-me. O que eles fizeram? Eles deixaram as suas redes. Eles deixaram tudo o que eles estavam fazendo, porque Jesus os estava chamando. Depois de entender todo o plano, propósito, vontade de Deus, nós vamos chegar nesse ponto, onde Jesus vai nos desafiar a segui-lo. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. De modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Nós vemos que Jesus é aquele que vai adiante de nós. Nós vemos que Jesus é aquele que nos conduz, que nos lidera por meio do seu exemplo. E pelo que Ele é,
né, pelo que Ele é, pelo que Ele representa, por tudo aquilo que Ele fez, há um desejo em suas ovelhas. E qual é o desejo? É seguir a Jesus. É corresponder a tudo aquilo que Ele fez, seguindo. As ovelhas de Jesus correspondem a esse chamado gracioso, seguindo a Jesus. E essa é a parte que cabe a cada uma dessas ovelhas. Essa é a resposta que as ovelhas dão a Jesus. Elas estão impactadas por tudo aquilo que o bom pastor é. Elas são ministradas por tudo aquilo que o bom pastor fez. E o seu único desejo agora é seguir a esse bom pastor. Elas querem segui-lo. Elas não se contentam em ser mais um em meio à multidão. Elas querem seguir a Jesus de uma forma diferente. Elas querem corresponder a esse chamado como ninguém mais. As ovelhas de Jesus, se você for vendo agora, a gente pode fazer um paralelo aqui. Mas as ovelhas de Jesus, elas primeiramente ouvem o vinde a mim. Você lembra? Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu fardo, né? Por quê? Porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. As ovelhas ouviram, elas tomaram um jugo, elas tomaram um fardo, elas encontraram descanso para suas almas, mas existe um outro lado dessa mesma moeda. Porque a narrativa do Evangelho de Mateus continua. No capítulo 11, do 28 ao 30, nós temos esse chamado gracioso, mas de repente, no capítulo 16, a partir do versículo 24, nós temos algo que nos desafia. Porque para todo vinde a mim, existe um vinde após mim. E olha só o que Jesus vai dizer para os seus discípulos. Olha só o que Jesus vai dizer para mim. Olha só o que Jesus vai dizer para você. Ele diz, se alguém quer vir após mim. Há alguém aqui nessa manhã que deseja seguir a Jesus? Levante sua mão, eu quero saber. Olha o que ele diz. Primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. E terceiro, siga-me. Não são palavras desafiadoras? Não são palavras que, se nortearem as nossas vidas, farão uma diferença violenta em nossos contextos? Sim ou não? Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, ele vai perder. Sabe o que significa isso? Significa que se você continuar investindo em tudo aquilo que você tem planejado, em detrimento daquilo que Deus planejou, você vai alcançar a sua vida. Porque com esforço, dedicação, trabalho duro, né? Toda essa parada da meritocracia, você consegue. Só que existe uma linha muito tênue entre o sucesso na terra e entre o sucesso, vou usar essa mesma palavra, por mais que eu não goste dela, mas o sucesso nos céus. Estou dizendo que a gente tem que ser franciscano e viver miserável, não é isso, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo que existe uma linha muito tênue entre a vida que eu quero para mim e a vida de Deus para mim. Vocês já ouviram quantas vezes a história do Willy que queria ser tal coisa? Tinha planos, propósitos, projetos, objetivos, ideias, e isso, aquilo, outro, e tudo certinho. Uma vida totalmente planejada. Mas quando o Evangelho entra, e nós chegamos nesse ponto, nós precisamos começar a avaliar a nossa vida desde uma outra perspectiva, e já não é mais desde os nossos planos.
Já não é mais desde os nossos desejos ou vontades, mas é pensando e considerando o plano, o desejo e a vontade de Deus. Eu gosto muito de Provérbios, porque o livro de Provérbios diz que o coração do homem pode fazer planos. O homem pode planejar, o homem pode pensar, mas com uma consciência. Qual consciência? De que a resposta final provém do Senhor. Em outras palavras, o homem planeja, projeta, conhecendo e viabilizando a vontade de Deus em sua própria vida. Nunca em detrimento dela. Você entende? Se os meus planos não levaram em consideração a vontade de Deus, irmãos, a melhor coisa que eu posso fazer com eles é jogá-los fora. Eu lembro de Davi, que planejou, que arquitetou, que pensou, que anelou, que desejou o momento em que a arca voltasse para Jerusalém. Eram coisas lindas, maravilhosas, legítimas. Mas feitas de uma maneira em que a vontade, a instrução, a direção de Deus estava sendo desconsiderada. Eles trazem a arca num carro novo, cheirando, num 0 quilômetro. E de repente um boi tropeça, a arca vai cair e Uzá não quer que a arca caia no chão. Põe a mão na arca e é fulminado. Diante daquela circunstância, Davi para. Ele não desiste. Porque eu e você, nós não temos que desistir. Mas em muitos momentos nós temos que parar. Parar para ouvir a voz do Supremo Pastor. Parar para entender qual é o próximo passo. Parar para entender qual é a sua vontade. Parar para entender se esse é um bom negócio. Parar para entender se Deus quer que façamos justamente dessa forma, dessa maneira. Davi para. E a Escritura diz com essas palavras que ele vai consultar ao Senhor. Se Davi tivesse consultado antes, ele tinha evitado uma tragédia. E eu sei que você se identifica com isso, porque quantas vezes existiram tragédias na sua vida que poderiam ter sido evitadas, se você tivesse consultado antes e agido depois, e não agido antes para perguntar depois. Já aconteceu isso com você? Então, quando nós nos deparamos com isso, nós temos que entender essa dinâmica, nós temos que entender isso. Que todas as vezes que nós queremos fazer valer o que é nosso, o que é minha vontade, o que é meu capricho, o que é meu desejo, por mais lindo, legítimo e precioso que seja, nós estamos correndo um grave perigo, que é realizar o nosso sonho em detrimento do plano e propósito de Deus. Essa manhã, eu e você, nós não podemos sair daqui sem essa consciência, sem entender que o que importa é que aquilo que Deus fala, diz, pensa, planeja, arquiteta, Ele é o mais importante. E a partir disso, eu construo. A partir desse fundamento sólido e precioso que é a vontade de Deus, eu começo então a construir. Porque portanto, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, sabe o que vai acontecer? Na verdade, verdadeiramente, ele encontrará a vida, a preciosa vida, a verdadeira vida. Qual é a vida que você tem vivido? A vida que Deus tem preparado para você? Qual é a vida que você tem vivido? Qual é a vida que você quer viver nos próximos 10 anos? Você entende que nós não estamos falando de igreja, religião, isso. Nós estamos falando do plano, vontade e propósito de Deus. O que você pensa para o seu futuro? É o que Deus pensa?
Gostoso, né? Se cair uma agulha, você escuta. Gostoso ver esse tipo de texto, porque eu vejo como a Bíblia joga limpo demais com a gente, não é verdade? Ela joga limpo. Jesus joga limpo. Ele coloca as coisas como elas são. Quem se faz de bobo é a gente. Ah, a Bíblia é um livro difícil de entender. Você tem certeza? Olha ali. Jesus está falando que se você é simples, quer seguir a Ele, negue-se a você mesmo. Tome a sua cruz e siga Jesus. Está dizendo que se você for enfático nos seus objetivos, em detrimento dos de Deus, você vai acabar alcançando algo, humanamente falando, mas perdendo aquilo que é essencial e o mais importante. Ele joga limpo demais com a gente, ele deixa claro, né? Olhando ali, fazendo esse paralelo entre Mateus 11, 28 e Mateus 16, 24, nós vemos que ele deixa claro que o mesmo tipo de compromisso que ele tem conosco, ele espera de nós em relação a ele. Não é assim? Não ficou claro isso nessas mensagens? Que o mesmo compromisso que Cristo tem comigo, Ele espera que eu tenha com Ele. Não há diferença nenhuma nisso. Por quê? Porque o Evangelho é vida por vida. Se você não entrega a sua vida por Jesus, você vai entregar ela por outras coisas. Se você não vive para Deus, você vai viver para outras coisas. O Evangelho é vida por vida. Se você não segue a Jesus, você seguirá o estranho. E o problema é que o estranho ou é ladrão ou mercenário. E qual será o resultado disso? Ele deu a vida dele por nós, para que agora nós possamos dar a nossa vida por ele. Ele se comprometeu profundamente com cada um de nós, para que agora, eu e você, para que cada um de nós aqui possa se comprometer profundamente com ele. Tudo aquilo que ele fez por nós, agora, por meio da graça e do Espírito Santo, nós precisamos fazer por ele. Punk, né? Sabe aquele evangelho cheio de frufru? Esquece isso. Não funciona, não é assim. Não é desse jeito que as coisas funcionam. Cristo se comprometeu com você, para que você se comprometa por Ele. Cristo morreu por você, para que agora você morra por Ele. Cristo viveu por você, para que agora você viva por Ele. Cristo se doou para você, para que agora você possa se doar para Ele. É simples, a dinâmica do Evangelho é simples, extremamente simples e fácil de entender e de assimilar. A gente poderia ficar aqui até amanhã, trazendo exemplos como esse, né, que falam a respeito do nosso compromisso com Cristo, que falam da maneira que nós agora devemos demonstrar amor, devoção e fidelidade por meio de um compromisso profundo com Ele. Existem muitos exemplos nas Escrituras. Mas para terminar, nós vamos falar um pouco sobre seguir o estranho. Elas seguem a Jesus, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele. Por quê? Porque não conhecem a voz dos estranhos. Não sei se você percebeu, eu acredito que sim. Mas tudo o que nós vimos em João capítulo 10 gira em torno da voz e do exemplo do verdadeiro pastor. Tudo gira em torno da voz e do exemplo do verdadeiro pastor. Nós escutamos a voz do verdadeiro pastor e nós seguimos o seu exemplo. E eu quero chamar a sua atenção para algo, para que a gente possa terminar essa mensagem. Nós estamos em meio a uma batalha. Nós estamos em meio a um problema. Parece que a cada tempo, no meio da igreja, vai surgindo
essa mentalidade, esse desejo humano, onde existem muitas vozes, muitos supostos pastores que têm a intenção e o desejo deliberado de corromper aquilo que Jesus disse. De tentar trazer um Jesus que não é o Jesus que nós vemos revelado nas Escrituras. De tentar trazer um Jesus que se acomode com as propostas desse novo mundo, desse novo tempo, desse novo momento. E é aqui onde nós temos que ter cuidado. Nós vemos mais uma vez aquela voz mansa, suave, enganou a Eva no paraíso. Você lembra da serpente? Não sei você, mas se ela chegasse gritando que nem o William chega, ia assustar a Eva. Não ia dar certo. Eu penso na serpente falando com uma voz bonita, suave, e não trazendo uma mentira declarada, mas comendo pelas beiradas. Pouco a pouco. Uma meia verdade. Não é nem uma mentira, né? Mas você sabe que meia verdade é uma grande mentira. Toda meia verdade é uma grande mentira. Vem com aquela coisa sutil, enganosa, bonita. E nós estamos num momento como esse, onde existem muitos estranhos querendo falar ao coração da igreja, querendo falar ao coração das ovelhas de Jesus. E esse é um momento onde nós precisamos nos posicionar. Por exemplo, a internet, ela trouxe muitos benefícios, não é verdade? Muitas pessoas que estão assistindo a gente, por exemplo, por meio da internet, ela ampliou a voz de muita gente séria, comprometida com Deus. Ampliou a voz de muitos homens de Deus, mas também ela ampliou a voz de muitos mercenários e salteadores. Nós temos que ter cuidado. E agora, como é que nós vamos fazer a prova real? Olhando para o texto, o contexto e tudo que nós aprendemos até aqui, como é que nós vamos comprovar se de fato aqueles que estão dizendo palavras tão lindas, tão bonitas, tão sedutoras, não estão nos enganando como a serpente, ou como o mercenário, ou como o impostor engana as ovelhas? Jesus, ele disse que pelos seus frutos nós podemos conhecê-los. E agora, como é que nós vamos conhecer os frutos verdadeiros se nós queremos de alguma maneira viver uma espécie de evangelho virtual? Não sei se você já percebeu. E nem estou falando das pessoas que apenas assistem por casa, mas isso entrou tão forte nas nossas vidas nesses dias que nós começamos a viver uma fé que é virtual. Nós começamos a viver uma fé que é um pouco estranha. É uma fé que a cada dia que se passa parece que tem deixado de lado essa perspectiva presencial, essa questão do viver em comunidade mesmo. Eu sei da pandemia e tudo, todo mundo sabe, e eu literalmente estou agora careca de saber. Sabia que você estava olhando para minha careca faz tempo, né? Nem vou falar disso. Mas enfim, como é que nós vamos saber? Sendo que todo mundo agora quer viver numa perspectiva onde, sabe, William, é muito pesado o que você propõe. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que, sabe, como é que nós vamos lidar com essas coisas em uma situação como essa? Espera aí, William, a igreja, sabe, não é bem assim, sabe? Jesus, ele na verdade, ele queria dizer que... Como é que nós vamos lidar com esses na verdade? Como é que nós vamos lidar com esses que? Como é que nós vamos lidar com essas vírgulas? A única forma de lidar com isso, irmãos, é por meio de uma vida na localidade. Eu não sei se você percebeu, mas é o pastor quem tira do aprisco. É o pastor quem leva para o aprisco. É o pastor que conduz com a voz. É o pastor que leva, né? O pastor tem 3 instrumentos: a vara, o cajado e a funda. É ele quem guia, quem disciplina, quem instrui, quem leva, quem conduz. Ou seja, não existe nada que parta de nós mesmos, a não ser aquela obediência fiel
aquele compromisso profundo com o nosso Senhor. Então, como é que nós vamos lidar com essas coisas? É apenas em meio a uma vida em comunidade, é apenas em meio a uma vida na igreja, é apenas em meio ao aprisco, onde nós temos pastores que possam se posicionar na porta, que conhecem aqueles que são seus e que se levantam para conduzir a igreja por meio do exemplo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não tem como caminhar com Deus sem um pastor, não tem como caminhar com Deus sem um rebanho, não tem como caminhar com Deus sozinho. Isso é extremamente impossível. E todas as vezes que nós desconsideramos essa aplicação que João 10 traz para nós, nós estamos correndo um sério perigo. E qual é o perigo? Nós vamos ir atrás do estranho. E como eu falei para você, ou o estranho é mercenário, ou o estranho é um ladrão. E em meio a tudo isso que nós vemos e que está acontecendo, nós temos que decidir quem nós vamos seguir. Nós temos que decidir qual é o tipo de vida que nós vamos levar daqui para frente. Nós temos que decidir. Nós temos que estar convictos. Porque o estranho virá, a sua voz será ouvida. Mas como rejeitar essa voz? A Escritura diz que a única maneira de rejeitar essa voz é conhecendo a voz do verdadeiro pastor. Eu queria desafiar você, até eu vou fechar aqui para não ser tentado. Um desafio, que eu acho que, já que a gente não pode fazer mais tanto apelo, né? Juntar, reunir, aglomerar, que nem diz aqui na frente. Já que não tem apelo, vamos fazer desafios. E o meu desafio para nós como igreja hoje é nos aprofundarmos em ouvir a voz desse Supremo Pastor. Não sei se você viu, mas não há nenhum problema em se ouvir essa voz, pelo contrário. Todos os problemas que o texto nos apresenta, eles surgem porque nós não queremos ouvir a voz de Jesus. Eu não sei como anda aí seu coraçãozinho, né? Você lembra daquela musiquinha que diz: dentro de você tem buraquinhos, né? Seu coração tem... Eu não sei como é que está seu coração. Não sei quais são os seus desejos, seus anelos. Não sei, só sei que eu escuto uma teologia muito complicada. Só sei que eu escuto homens dizendo tanta porcaria. E isso às vezes tem influenciado a muitas pessoas. E elas estão em crise, em conflito. Mas isso termina, isso se acaba quando nós priorizamos a voz do nosso Supremo Pastor. Quando nós estamos dispostos a ouvir a voz de Jesus. E quanto mais nós ouvimos a voz de Jesus, mais nós nos familiarizamos com essa voz. E mais nós podemos resistir ao mercenário, mais nós podemos resistir aos salteadores, mais nós podemos resistir ao estranho. Porque quando nós o ouvimos, nós sabemos quem Ele é. Porque quando nós o ouvimos, nós sabemos o que Ele fez por nós. Quando nós o ouvimos, nós nos lembramos que Ele é o bom pastor, aquele que deu a sua vida por cada um de nós. Eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu acredito que o Senhor quer, de alguma maneira, nos sarar. Ele quer, de alguma forma, ministrar o nosso coração. Eu sei que existem pessoas aqui que estão ouvindo muitas coisas. Estão bebendo de muitas águas e muitas fontes. Isso não é bom. Isso não é interessante. Por quê? Porque isso gera um resultado, uma inclinação, uma mentalidade. E muitas vezes não é a mentalidade que o Evangelho quer que a gente tenha. Feche seus olhos aí, coloque a mão no seu coração. E eu sei que o Espírito Santo, Ele está ministrando a alguns.
Ele está silenciando as outras vozes. Ele está silenciando as outras vozes. Ele está abaixando o volume das outras vozes. E Ele está aumentando o volume da sua voz. Eu lembro do primeiro capítulo de Oséias, quando o Senhor diz que atrairá Israel ao deserto, a um lugar solitário, difícil, mas com um propósito lindo para falar ao seu coração. Sabe, irmão, talvez você está num momento onde você não está entendendo algumas coisas, mas isso é uma chave para você. O Senhor te trouxe a esse lugar porque Ele quer acessar o seu coração. Você ouve com a mente, você ouve com o ouvido, mas chegou um momento de ouvir com o coração. Chegou um momento de ouvir com o homem interior, com os ouvidos espirituais. Fala ao coração do seu povo, Senhor. Como bom pastor, chama as suas ovelhas pelo nome, as conduz para fora, guia o seu rebanho nesses dias, Senhor, em direção à sua vida, aos seus planos, aos seus propósitos. E como resposta disso, nós como igreja possamos te seguir, te acompanhar, estar nos lugares que o Senhor está, fazer as coisas que o Senhor quer que façamos, nos envolver naquilo em que o Senhor está envolvido. E em meio às dificuldades, às muitas vozes, reconhecer a sua voz e jamais seguir ao estranho. Em nome de Jesus, abre a nossa mente, o nosso entendimento, e que exista compreensão a respeito da voz do Senhor. Fala de forma pessoal, direta, com cada uma das suas ovelhas. Revela o seu plano, o seu propósito, a sua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda a frustração que existe, porque ouvimos outras vozes, seja arrancada pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que se constitui como barreira e que me impede de viver o que Deus tem preparado para mim, por causa de uma experiência negativa, complicada no passado, seja desfeito em nome de Jesus. E que na medida em que possamos conhecer a nossa vida que está oculta em Cristo Jesus, a sua cura, a saúde que provém do Senhor, comece a inundar o seu rebanho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor. Eu oro por cada irmão meu, e eu peço, Senhor, que haja nele essa convicção, esse desejo, essa vontade de te escutar. Dá um coração disposto a obedecer. Dá um coração disposto a obedecer a sua voz, a sua doce voz, a sua preciosa voz, a sua poderosa voz. Em nome de Jesus. Nós clamamos nessa manhã. Nós não queremos sair daqui surdos. Nós não queremos sair daqui sem ouvir o Senhor. Nós queremos sair daqui ouvindo, obedecendo. Nós não queremos, Senhor, ser pessoas inconsequentes que agem sem considerar a sua vontade. Oh Jesus, oh Jesus, nós te pedimos isso, Senhor. Eu mereço sua misericórdia,
mas tu viestes de longe, escutei tua voz chamando meu nome. Oh, Jesus, deixou tudo que tinha para perdoar o meu pecado. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livraste a mim. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livraste a mim. Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe, escutei a tua voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livraste a mim. Meu Salvador, meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livraste a mim. Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Sim, Senhor, me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Sim, Senhor, eu me prostro. Sim, Senhor, aos teus pés, minha vida te entrego. Sim, Senhor, esse é o nosso desejo. Que em nome de Jesus nós possamos sair daqui com essa sensação,
com esse desejo de se prostrar e de a nossa vida entregar a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Que aquilo que é do homem, Senhor, seja retirado e que Teu Espírito Santo possa ministrar a Sua igreja nesses dias. Que não desejemos ouvir a ninguém mais, a não ser o Senhor, o pastor das nossas almas. Obrigado, Jesus. Aleluia. Deus abençoe, irmãos. Que Ele derrame graça, que Ele derrame favor sobre a vida de cada um, em nome de Jesus.